Vamos receber o Paulo com um aplauso bonito para o Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Boa noite também para você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais da Quadrangular Maracanã. Que Deus possa te abençoar aonde você estiver, amém? Queria que você fechasse seus olhos nessa hora, você colocasse sua mão direita sobre o seu coração, você que está aqui, você que está em casa, e vamos fazer uma oração a Deus nessa hora. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Jesus, pela sua infinita misericórdia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela sua bondade. Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado, pelo seu amor e, acima de tudo, pela sua fidelidade. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por mais uma semana que se inicia. Que o Senhor, ó Deus, possa nos guardar, nos livrar, nos proteger. Que o Senhor, ó Deus, possa cuidar das nossas finanças, das nossas emoções, da nossa saúde, de todas as áreas, ó Pai, da nossa vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe tanto os que estão aqui como os que estão na sua casa. Pai, o Senhor conhece o coração, a necessidade, a dificuldade, o problema, a adversidade, ó Pai, de cada um dos seus filhos. E o Senhor não só apenas conhece, como o Senhor também é um Deus que se move em favor daqueles que o temem. Pai, nós oramos nessa hora pedindo ao Senhor, Pai, faz milagres, libera, Pai, a sua provisão, a sua bênção, a sua vitória sobre nós, nos fortaleça, ó Pai, nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise, que o seu amor, ó Deus, seja sobre nós. Pai, não nos deixe desamparados e nem sozinhos. Pai, é o que nós oramos nessa hora, Pai, e te agradecemos e te louvamos pelo poder que há no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Amém? Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui, né, retornar a essa casa de oração que sempre foi bênção para mim. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje a respeito de avançar. Então Deus nos chamou para marchar. Diga assim comigo: Deus me chamou para avançar. E o texto que a gente vai meditar hoje, você que tem Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler do 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, do 1 a 11. Quem achou diz amém? Diz assim, ó, pode ser que a minha Bíblia esteja um pouco diferente. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira 2 barcos, deixado ali por pescadores que, havendo desembarcado, cuidava de lavar as redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E ausentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe disse: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado a noite inteira, não peguemos nada, todavia, conforme a sua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a rasgar-se. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos que estavam no outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de quase os 2 barcos afundarem. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou-se aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revelou a Simão: Não temas, não tenha medo. A partir desse momento, tu serás pescador de vidas humanas, ou pescador de homens. Então eles arrastaram os barcos para a praia, renunciaram tudo quanto tinham e seguiram a Jesus. Digam amém. Digam graças a Deus. Querido Espírito Santo, queremos ouvir a sua voz, ó Pai, nessa hora.
Pedimos ao Senhor, ó Deus, que fale conosco, ó Pai, uma palavra viva, uma palavra rema, uma palavra eficaz. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que abra o nosso entendimento, ó Deus, para compreender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nos coloca no centro do seu propósito. É o que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele conta duas realidades. A primeira realidade é a realidade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele estava caminhando e atrás dele vinha uma grande multidão, porque a multidão amava Jesus, amava os milagres, os ensinamentos, a autoridade que Jesus carregava. É muito bom a gente ouvir palavra de Deus. Eu sou muito apaixonado por pregação, tem pastores que eu amo ouvir. Agora imagina você ouvir a própria palavra que se fez carne, o verbo. As pessoas eram apaixonadas por Cristo. E aí aonde ele ia, uma grande multidão seguia, e quando fala de multidão é mais de 5.000 pessoas, mais de 10.000 pessoas, acima de 2.000 pessoas já é considerado como uma grande multidão. E aí vem Jesus pela manhã, logo cedo, com uma grande multidão, chegando à beirada de um lago, que a Bíblia chama de Lago de Genezaré. Só que do outro lado tem uma outra história, uma outra realidade, que é um homem chamado Pedro. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira jogando rede, puxando rede, jogando rede e puxando rede e não pegou nada. E quando você lê esse texto, dá a entender que Pedro é um empresário do ramo da pesca. E dá a entender que Pedro ele é o patrão e os seus discípulos que estão aqui com ele pescando são seus funcionários. Então, se ele é o patrão, ele tem demandas a pagar. Ele tem que pôr comida na mesa, ele tem que pagar os seus funcionários, só que a noite para ele foi ruim, ele não pegou nada. Só que o que me chama a atenção é que mesmo Pedro vivendo um dia mau, mesmo Pedro passando por um momento difícil, Pedro não deixou de lavar as redes. Até porque se fosse a gente ia deixar aquela rede lá e falar, não peguei nada mesmo, no outro dia eu lavo. Mas só que não, Pedro está lá agachado, lavando a rede, quando de repente vem Jesus e uma grande multidão. E aí a Bíblia diz que Jesus ele chega à beirada do lago, ele olha, ele vê 2 barcos e sem pedir, ele entra no barco de Pedro. E sem pedir, ele ainda fala assim, você pode afastar o barco um pouquinho para lá para mim, para me empregar? Imagina Pedro, chateado, porque não pescou nada a noite inteira, tem conta para pagar, não sabe como vai alimentar a família, não sabe como vai pagar os funcionários, e ainda vem um estranho e entra sem pedir dentro do seu barco. Imagina Pedro pensando, nossa, que cara folgado, entrou no meu barco sem pedir, e ainda pediu para me levar o barco, tá, eu vou levar, né? E aí Pedro leva o barco para mais longe, aí Jesus está lá ensinando no barco, eu imagino Pedro aqui lavando a rede, e ouvindo a palavra de Jesus. E aí Jesus ele acaba de pregar para a multidão, ele vira para Pedro e fala, Pedro, vamos pescar? E aí Pedro olha para Jesus e fala, mestre, pesquei a noite inteira, mas segundo a sua palavra, eu vou. Jesus falou para ele, então vamos para o lugar mais fundo, vai. Eles foram, e aí Jesus falou, agora você vai jogar a rede do lado direito. Talvez Pedro era acostumado a jogar de cá, do lado esquerdo, só que Jesus falou, não, agora você vai fazer do meu jeito, você vai jogar do lado direito. E aí a Bíblia diz que na hora que Pedro jogou, que ele foi para puxar, tinha muito peixe, que as redes começaram a rasgar e o barco começou a afundar, e aí Pedro começou a chamar os seus companheiros, e os seus companheiros se aproximaram, e a Bíblia diz que era muito peixe, que encheram os 2 barcos. E aí Pedro, vendo aquele cenário, ele olha para Jesus e ele reconhece que ele é um pecador. E aí, em vez dele convidar Jesus para a sua vida, ele faz o oposto. Ele fala assim, não, retira do meu barco, porque eu não sou digno de que você esteja aqui. E aí Jesus, ele não dá nem moral para Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, eu quero fazer de você um pescador de homens. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Largaram o barco, largaram o peixe, largaram família e seguiram Jesus. Eles poderiam falar assim, Jesus, muito obrigado, você supriu as minhas demandas, você supriu as minhas necessidades, mas eu prefiro o milagre do que o Senhor.
Mas eles não fizeram isso, porque eles entenderam. Quando você troca Jesus por milagre, é bem provável que você vá viver milagre uma vez. Mas quando você larga tudo por causa de Jesus, a sua vida é constantemente milagres. E aí eles largaram tudo, peixe, barco, e foram seguir Jesus. Só que quando Jesus chegou na vida de Pedro, Pedro estava vivendo uma noite de frustração, sim ou não? Estava frustrado. E aí ele estava lá decepcionado, e Jesus chegou. Muitas das vezes, Jesus ele chega na nossa vida nessa hora, que a gente está frustrado. A Bíblia diz que Jesus ele está sentado num trono de glória, sim ou não? Você acha que Jesus está desesperado? Porque, tipo assim, está tendo Covid-19 no mundo inteiro. Você acha que ele está lá no céu assim, nossa, você acha? Não, a Bíblia diz que ele está sentado num trono de glória. Então, sabe como que funciona? Funciona da seguinte maneira: você faz tudo do seu jeito, tudo na sua força, sabe? Aí você anda de um lado para o outro, aí você se esforça, aí você não consegue fazer nada. Aí Jesus está lá, sentado. Aí na hora que você fala assim, eu desisto, eu vou largar, eu vou dar um chute nessa barraca. Na hora que você está frustrado, que você está pensando em desistir, aí Jesus faz assim, tá, agora você senta, que eu vou mostrar o meu poder na sua vida. E aí Jesus começa a trabalhar. Muitas das vezes Jesus não trabalha na nossa vida, porque a gente está inquieto, a gente está ansioso, a gente não chamou Ele para ajudar. É igual quando os discípulos estavam com Ele no meio de uma tempestade, estava entrando água dentro do barco, e o homem estava dormindo na ponta do barco. Como que um homem consegue dormir quando tudo está pegando fogo? E aí os discípulos de baldinho jogando água para fora, e jogavam um balde, entrava dois, e aí falou, não, vamos acordar o homem, não tem jeito, vamos acordar ele. E aí a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, eles não chegaram sacudindo Jesus, falando, folgado, você está dormindo? Não, eles clamaram, por quê? Porque Deus não escuta murmuração, você pode ficar brabo, você pode dar chilique, você pode jogar na cara de Deus o que você já fez para Ele, Deus não escuta, Deus escuta pessoas que clamam, pessoas que têm um coração quebrantado. E aí eles clamaram e Jesus só fez o quê? Acalmou o vento e a tempestade, e tudo ficou tranquilo. Diz em Salmos 35, versículo 5 assim, porque a sua ira durará um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pedro, ele estava vivendo uma noite de choro. Imagina ele lavando aquela rede, como é que eu vou pagar o boleto da NET? Imagina. Como que eu vou pagar a Enel, que roubava mais, que está roubando mais do que a Ceneago, que era antes? Como que era o nome que era antes? Celg. Como que eu vou pagar a Ceneago? Né? Porque agora a gente está ficando dentro de casa. Se a gente fica dentro de casa, a gente consome mais, a gente gasta mais. Imagina Pedro lá agoniado, estava vivendo uma noite de choro, mas pela manhã a alegria chegou. E quem é a alegria? Jesus. Jesus chegou e falou para Pedro, Pedro, vamos pescar? E Jesus, ele gosta de fazer isso com a gente, sabe? Levar a gente no lugar da frustração. Infelizmente, tem muitas pessoas que andam com Deus e ainda está com o seu coração frustrado com alguma coisa, alguma palavra, alguma situação. E Jesus, ele não quer filhos frustrados. Filhos que não pode tocar no assunto, sabe? Não toca nesse assunto porque eu não gosto nem de lembrar. Não, Deus quer filhos sarados, sabe? Filhos curados. E aí Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, aonde que deu errado? Foi lá no mar? Foi lá que você se frustrou? Então peraí, vamos voltar lá, onde deu errado? Vamos voltar lá, porque eu quero resolver a sua vida. E aí Jesus pega Pedro e leva Pedro aonde doeu, sabe por quê? Porque Jesus quer levar a cura. Jesus pega Pedro e leva aonde deu errado, sabe por quê? Porque agora Jesus quer que Pedro entenda que com Jesus tem a probabilidade e a certeza que vai dar certo. Então, muitas das vezes a gente foi frustrado em alguma área, a gente não quer voltar nessa área, a gente não quer tocar nesse assunto, a gente bota na caixinha do nada e não gosta nem que fale. E aí Jesus está chamando a gente para voltar no lugar da frustração. Mas eu me frustrei no trabalho, mas eu me frustrei na igreja, mas eu me frustrei com o pastor, mas eu me frustrei com isso, com aquilo. Jesus quer te levar lá para resolver essa situação, porque não foi Ele que te frustrou. E aí Jesus pega Pedro num lugar onde foi ruim, onde ele passou a pior noite da vida dele.
E aí Jesus mostra para Pedro: Pedro, aonde foi ruim, você vai viver coisas boas. Aonde você não pescou nada, agora seu barco vai até afundar de tanto peixe que eu vou botar aí dentro. Então Jesus, ele quer nos levar, sabe, nos lugares onde a gente está frustrado. Porque tem gente que anda com Deus há 10 anos e não está curado ainda. Seja na área emocional, seja na área física, alguma palavra, algum trauma, algum abuso na infância. Eu mesmo não era curado em relação ao meu pai. Quando ia falar do meu pai para mim, eu já ficava bravo. Só que um dia Jesus botou eu e ele frente a frente para a gente resolver, porque Jesus falou: meu filho, não dá para andar comigo e andar carregando frustração. Para andar comigo tem que andar liberto, tem que andar curado, tem que andar limpo. E aí Jesus quer levar a gente no lugar da frustração, onde doeu, e aí a gente fica com medo: não quero. Mas Jesus vai levar a gente lá, porque Ele quer fazer dar certo, sabe? Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. Jesus, Ele quer curar as nossas frustrações. A Bíblia diz em Salmos 35, versículo 5 assim, ó: porque a sua ira durará um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pedro, ele estava vivendo uma noite de choro. Imagina ele lavando aquela rede. Como é que eu vou pagar o boleto da net? Imagina. Como que eu vou pagar sem água? Né? Porque agora a gente está ficando dentro de casa. Se a gente fica dentro de casa, a gente consome mais, a gente gasta mais. Imagina Pedro lá agoniado. Estava vivendo uma noite de choro. Mas pela manhã a alegria chegou. E quem é a alegria? Jesus. Jesus chegou e falou para Pedro: Pedro, vamos pescar. E Jesus, ele gosta de fazer isso com a gente, sabe? Levar a gente no lugar da frustração. Infelizmente, tem muitas pessoas que andam com Deus e ainda está com o seu coração frustrado com alguma coisa, alguma palavra, alguma situação. E Jesus, ele não quer filhos frustrados, filhos que não pode tocar no assunto, sabe? Não toca nesse assunto porque eu não gosto nem de lembrar. Não, Deus quer filhos sarados, sabe? Filhos curados. E aí Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, aonde que deu errado? Foi lá no mar? Foi lá que você se frustrou? Então peraí, vamos voltar lá, onde deu errado? Vamos voltar lá, porque eu quero resolver a sua vida. E aí Jesus pega Pedro e leva Pedro aonde doeu, sabe por quê? Porque Jesus quer levar a cura. Jesus pega Pedro e leva aonde deu errado, sabe por quê? Porque agora Jesus quer que Pedro entenda que com Jesus tem a probabilidade e a certeza que vai dar certo. Então muitas das vezes a gente foi frustrado em alguma área, a gente não quer voltar nessa área, a gente não quer tocar nesse assunto, a gente bota na caixinha do nada e não gosta nem que fale. E aí Jesus está chamando a gente para voltar no lugar da frustração. Ah, mas eu me frustrei no trabalho, mas eu me frustrei na igreja, mas eu me frustrei com o pastor, mas eu me frustrei com isso, com aquilo. Jesus quer te levar lá para resolver essa situação, porque não foi Ele que te frustrou. E aí Jesus pega Pedro e leva Pedro num lugar onde foi ruim, onde ele passou a pior noite da vida dele. E aí Jesus mostra para Pedro: Pedro, aonde foi ruim, você vai viver coisas boas. Aonde você não pescou nada, agora seu barco vai até afundar de tanto peixe que eu vou botar aí dentro. Então Jesus, ele quer nos levar, sabe, nos lugares onde a gente está frustrado. Como que a gente avança quando tudo está dando errado? Olhando para esse texto, o que Pedro fez? Que ele botou em prática, que deu certo. A primeira coisa, se você quer avançar quando tudo estiver dando errado, chame Jesus para fazer parte da sua vida. É impossível avançar sem Jesus. Jesus disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. E aí talvez você vai dizer assim: pois é, mas tem muita gente sem Jesus que tem dinheiro, que tem carro, que tem casa. Sabe quando Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer? Sabe o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer assim, ó: sem mim vocês não podem ser perdoados, sem mim vocês não podem chegar ao Pai, sem mim vocês não têm intimidade com Deus, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus está falando sem mim nada podeis fazer, ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de coisas eternas. Ele está falando: sem mim vocês não podem ir para o céu, sem mim vocês não podem passar a eternidade comigo. Então a gente precisa entender que melhor do que ser próspero aqui é viver uma eternidade com Cristo. Porque o que adianta a gente ser 80 anos aqui, no máximo que a gente vai chegar em vida? E a Bíblia ainda diz que a velhice é cansaço e enfado. De carro bom, casa boa, e aí depois passar a eternidade longe de Jesus.
Deus não planejou os seus filhos para passarem a eternidade longe do seu Pai. Então, se você quer avançar nos dias maus, chame Jesus para fazer parte da sua vida. E sabe o que é o mais interessante nesse texto? É que não foi nem Pedro que chamou Jesus, foi Jesus que chegou e entrou no barco. Você sabia de que mais do que você querer Jesus, é Ele que te quer? Porque não foi a gente que amou Ele, foi Ele que nos amou primeiro. Não foi a gente que foi até o céu, não, foi Ele que se fez carne e se fez como nós para nos comprar. Não foi a gente que carregou um pedaço de madeira, uma cruz, que foi crucificado, que experimentou a morte, não, foi Ele. Então, mais do que você querer Deus, é Ele que te quer. Mais do que você anseiar por Ele, é Ele que anseia por você todos os dias. Ele acorda. Quando você acorda, Ele está lá do seu lado esperando assim, será que Ele vai me querer hoje? Será que Ele vai andar comigo hoje? Será que Ele vai me dar moral hoje? Será que Ele vai me buscar hoje? Porque Jesus anseia ardentemente pelos seus filhos. E aí Pedro, ele entendeu isso. Ele permitiu Jesus entrar na vida dele. E eu digo para você, ter Jesus na vida não nos isenta de ter tempestade, tá? Porque tem gente que pensa, não, agora eu aceitei Jesus, meus problemas acabou. Não, muito pelo contrário, começou. Mas só que existe uma grande diferença. Andar com Jesus não é uma vida sem tempestade, mas é ter paz no meio da tempestade. É você viver calmaria no meio da tempestade. É igual os discípulos, o pau estava quebrando, mas Jesus estava lá no barco. Quando eles clamaram, Jesus deu para eles o que? Calma. Então nós precisamos entender, eu ando com Jesus, eu vou passar por luta, vou passar por dificuldade, vou ficar desapontado, vai ser difícil, vai, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Então nós precisamos entender, andar com Jesus não é uma vida sem tempestade, mas é uma vida que você vai ter calmaria no meio da tempestade. As pessoas vão olhar e vão falar assim, como que ele conseguiu? Foi Deus. Como que ele está tendo paz nesse momento de caos? Aí a Bíblia diz, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. E a paz de Cristo que excede todo entendimento. Você já parou para pensar o tanto que você é abençoado por Deus? Nessa época difícil de coronavírus? A cidade que você mora, quantas pessoas morreram nessa cidade? 2, e uma nem era daqui. São mais de 100 infectados, mas a grande maioria já está curado. Graças a Deus, a gente não perdeu nenhum conhecido, a gente não perdeu nenhum familiar. Isso é o que? Isso é o favor de Deus. O salmista diz, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Irmão, não é máscara que vai guardar a gente. Lógico que a gente tem que se prevenir com máscara, álcool gel, lavar a mão, mas é o sangue de Jesus que vai nos guardar. Se Jesus nos guardar a gente, então a gente pode rasgar a Bíblia, pode jogar fora, pode parar de servir a Deus, porque quem nos guarda é Ele. A Bíblia diz que Ele nos cerca, como os muros de Jerusalém, como os montes, assim é o seu povo. O Senhor está cercado em volta de nós. Lógico que nós temos que ser prudentes, nós não podemos ser loucos. Não, eu sou super crente, eu não dois. Vai lá para ver se você não morre de corona. Mas a gente precisa entender que acima de tudo, quem nos guarda é Deus. Quem guarda a nossa casa é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem vai nos honrar nesse momento difícil é quem? É Deus. Então você precisa chamar Jesus para fazer parte da sua vida. Eu preciso chamar Ele todos os dias. E por último, para a gente finalizar, você precisa acreditar nas promessas de Deus e na voz de Jesus. Imagina Jesus olhando para Pedro e falando, Pedro, vamos voltar a pescar? Imagina Pedro passando o filme na cabeça dele. Eu estou cansado, eu não dormi, eu nem acabei de lavar minhas redes, e o Senhor ainda quer levar eu para pescar? O barco era o mesmo, o mar era o mesmo, a rede era a mesma, e Jesus falou, vamos. Ele não queria ir, mas ele disse, segundo a sua palavra, eu irei. Então nós precisamos crer na palavra de Deus. Quando Jesus foi questionado pelas pessoas que perguntaram, mestre, o que acontecerá mediante a sua vinda? A primeira coisa que Jesus falou, ele disse assim, acutelai-vos que ninguém vos engane. Então, o primeiro sinal, a primeira marca de que Jesus estaria próximo seria o engano. E aí, muitas pessoas são enganadas porque não têm base na palavra.
Por isso que é importante a gente ler a palavra, meditar na palavra. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor que estava vendendo semente para o povo, e dizendo para o povo que a semente curava o coronavírus. E estava pedindo R$100 e os povos tudo pagando. O que é isso? Falta de sabedoria na palavra. Não tinha uma época que o povo estava vendendo terreno no céu? E o povo não estava comprando? O que é isso? Falta de sabedoria na palavra. Ou você vai chegar lá no grande dia e falar assim: Jesus, eu comprei o lote 23, onde é que é? Sendo que a Bíblia diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, é um presente, é um dom gratuito de Deus. Então, muitas das vezes a gente é enganado porque a gente não conhece a palavra. O profeta, ele disse: o meu povo perece por falta de rodar no manto? Não. De sapatear? Não. De louvor? Não. O meu povo perece por falta de palavra. A gente é cheio de Deus, mas a gente precisa ser cheio da palavra. A gente precisa querer mais ler Bíblia do que ficar rodando. A gente precisa mais ler Bíblia do que ficar caindo, sabe? Porque no grande dia, a gente só vai ser salvo através da palavra. E ainda o demônio, que vai enganar o povo, nem foi solto. E o povo já está sendo enganado. Imagina quando Jesus liberar ele. O que não vai ser? Então, nós precisamos dar crédito à palavra. E aí, Pedro volta lá, Pedro joga a rede. E aí, Pedro puxa, ele pega muito peixe, sabe? Sabe uma coisa que está matando a gente nos dias de hoje? Egoísmo. Imagina se Pedro fosse egoísta. Os peixes é meu, o barco é meu, ia morrer afogado. A Bíblia não diz que o barco dele estava afundando? Pedro ia morrer afogado, Jesus não ia não, porque se Jesus anda sobre as águas, então ele sabe nadar. Jesus não ia morrer afogado. Mas Pedro ia por causa do seu egoísmo. E aí tem um monte de gente dentro da igreja morrendo por causa de quê? Por causa de egoísmo. Não consegue compartilhar, não consegue pedir ajuda, não consegue se abrir, não consegue ajudar outro. Egoísmo. Só que Pedro, ele não foi egoísta, ele chamou os seus companheiros. Ele falou assim: ei, vem cá. Você precisa entender, tudo que Deus fizer na nossa vida, existe dois motivos. Primeiro, é para a glória de Deus. E segundo, é pelo próximo. Não existe outro motivo que Deus vai nos honrar, nos abençoar, nos prosperar, se não for para glorificar Deus e ajudar pessoas. Não existe. Ou você acha que é para o seu ego que Deus vai te dar uma Hilux? Você acha? Não, é para você dar carona para quem está de a pé. Você acha que é para o seu ego que Deus vai te prosperar no seu mercado, no seu lanche? Você sair falando para os outros: nossa, não. É para você ter recursos para investir em missões, investir em pessoas, investir no reino. Tudo sempre vai ser sobre pessoas. Se Jesus que veio não viveu a vida dele pensando nele, por que você tem que viver a sua vida pensando em você? Por que eu tenho que viver a minha vida pensando em mim? Jesus, ele disse: Pai, eu me santifico por causa deles. Jesus tinha pecado? Não. Precisava se santificar? Não, mas por que ele fez? Para nos ensinar que nós precisamos ter uma vida de santificação. Então, tudo que Jesus fez foi pelo próximo. Então, você precisa entender, você não pode deixar o egoísmo atrapalhar o que Deus tem na sua vida, sabe? E nem ficar bravo, porque tem pessoas que entrou na igreja agora e já recebeu o milagre. E você está 10 anos, você não recebeu. E aí você fica bravo. Você tem que aprender a ver as coisas de forma diferente, sabe? Você tem que olhar assim e falar: Deus, o Senhor fez na vida dele agora, eu estou aqui, sou o próximo da fila. Faz em mim. Sabe, parar de ser egoísta. Parar de ser ambicioso. Então, o que eu queria deixar para a gente hoje é duas coisas simples para a gente avançar, sabe? Quando tudo estiver dando errado. É chamar Jesus e sempre acreditar na voz de Jesus. Até porque nós somos cercados de muitas vozes: a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz do passado, a voz do trauma, a voz do pecado, a voz das nossas vontades e a voz de Deus. E a pergunta é: qual voz nós vamos ouvir? Precisamos buscar em Deus a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque em tempos de crises, em dias difíceis, quando você vê na Bíblia, você vê que o povo de Deus sempre sobressaiu. Jacó estava lá pobre, sem nada, cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus deu para ele uma estratégia, falou: bota isso aqui na comida das ovelhas, que aí vai nascer manchado e vai ser sua. Em momentos de crise, momentos que Jacó não tinha nada, Deus deu para ele estratégia. E eu creio que é nesse momento que Deus vai nos dar estratégia, sabe? Para a gente avançar.
Porque a gente vai precisar se inovar, irmão. O mundo não vai ser mais o mesmo quando passar essa quarentena. Não adianta você esperar que você vai encontrar o mundo do jeito que você deixou, que você não vai. A igreja não vai ser mais a mesma, a gente vai ter que se inovar. O mercado financeiro não vai ser mais o mesmo. E quem vai nos dar ideia para inovar? Quem vai nos dar estratégia? É Jesus, cara. É Ele que vai mudar a nossa história. O povo estava lá no deserto, com sede. Aí Jesus fez o quê? Tirou a água da rocha. É loucura você tirar água de uma pedra. Mas Jesus, Ele sempre vai cuidar dos seus. Deus sempre tem escape para aqueles que nele confiam. Você não está perdendo tempo em andar com Deus. E eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Qual é a área da sua vida que você precisa avançar? Qual é a área da sua vida que você olha assim e você fala, nessa área aqui eu tenho que dar uma melhorada. E eu preciso de um avanço de Deus. Esse momento de quarentena, de pandemia, eu estava orando, e aí Jesus ele me falou sobre os discípulos, né? Os discípulos, eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Eles viram muitas coisas. Viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 20.000 pessoas. Eles viram Jesus chamar o seu amigo pelo nome depois de estar morto 4 dias e mesmo assim o seu amigo sair de dentro de uma cova. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus transformar a água em vinho. Eles viram muitas coisas, mas quando eles tiveram a oportunidade de pedir algo para Jesus, eles não falaram assim, Jesus, me ensina a fazer milagre. Não, não foi isso que eles pediram. Eles pediram para Jesus, falou, Pai, nos ensina a orar. Porque eles entenderam o poder da oração. Eles entenderam o poder da intimidade que há quando você ora. E eles entenderam que milagre nada mais é do que consequência de uma vida de intimidade. Vive milagre quem tem intimidade com Deus. Quem é próximo de Deus, quem é íntimo de Deus. E aí eles pediram para Jesus ensinar eles. E aí Jesus falou, tá bom, vou ensinar vocês. A oração é assim, comece dizendo, Pai nosso que estais nos céus. E aí Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso. Só que Jesus disse para eles, olha, quando vocês for orar, deixa eu dar uma dica para vocês. Entre para dentro do quarto, fecha a porta e ora. Porque o Pai que vê vocês em secreto vai recompensar vocês. Então nós precisamos entender que nesse momento onde está tudo quase fechado, tudo quase parado, existe um céu aberto sobre nós. Jesus está nos chamando para esse lugar, sabe, de intimidade, para a gente ver céus abertos, milagres pipocando na nossa família. Sabe, a gente não vai depender de auxílio de governo, de ajuda de ninguém. Lógico, se Deus mandar é bênção, mas acima de tudo, vamos depender dEle, é de Deus. E aí Jesus está nos chamando nesse momento de crise, nesse momento onde tudo está fechado. Jesus está te chamando para uma intimidade. Você ainda não entendeu isso, você estava na sua correria, trabalhando, vinha para a igreja, fazia os treinos de qualquer jeito, tinha um tempinho furreca para Deus, aí Deus vai e te para te consertar, para falar, ei, vem cá, vamos entrar no plumo aqui nós dois, eu quero te ensinar a ser cristão de verdade, eu quero te ensinar a me amar de verdade, eu quero te limpar de verdade. Ei, você está andando comigo, mas você ainda está frustrado, eu quero te curar, eu quero que você seja meu filho sarado. Então nesse momento Deus está nos moldando para nos voltar de volta para o caminho do milagre. E eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora.